sejam muito bem-vindos a mais um Conversas da Bola. Hoje mudamos um pouquinho, saímos do esportes com bola, mas por uma boa causa. Vamos falar sobre o ciclismo e para isso temos aqui Antônio Barbio, que ele é ciclista português da equipe LA Alumínios e LA Esporte, para falar tudo sobre esse esporte que é muito praticado aqui em Portugal e no mundo inteiro. Seja muito bem-vindo, Antônio. Bem-vindo, Antônio. Obrigado pelo convite. Bem-vindo. Começamos precisamente pelo início, quando eras muito jovem. Quando é que surgiu esta paixão pelo ciclismo? Bem, antes de chegar ao ciclismo eu andei em 3 ou 4 desportos diferentes, mas um mês, dois e nunca senti que era aquilo que eu gostava de fazer. Eu andava no 6º ano, na escola Sobral, e tinha um colega meu que andava no ACD Minharado, na altura. Falou-me disso e eu, porque não, também já andava de bicicleta em casa, não é? Sim. Em vez de andar agarrado à PlayStation, como agora muita gente, andava na rua e já andava de bicicleta, e assim, então vamos experimentar. Fui lá um dia e gostei, mas o porquê de eu me ter dito que andava no ciclismo? Porque uma coisa que agora se calhar não se faz foi que a Federação Portuguesa de Ciclismo fez um género de vou lá 2 pessoas, 3 ou 4 bicicletas à escola, tentou fazer assim uma coisa interativa. Sim. E foi aí que depois o Paulo, que se chamava o meu amigo, disse na altura, eu já ando de bicicleta, já estou numa equipa de ciclismo ali no Milharado, e eu, então, está bem. E por acaso nesse dia fui o rapaz da escola, entre os rapazes e raparigas, que andou mais tempo nas bicicletas, e acabou por se tornar engraçado. Depois fui para o Milharado e gostei, obviamente. E justamente chegando, você já falou que chegou ao Milharado com 11 anos, né? Você antecipou para com 11 anos. E como foi esse início assim para você? Você gostou? Foi lá por um amigo? Claro. Mas como foi esse início, essa adaptação como esporte, não como uma prática como dia a dia? Como desporto, assim, só o facto de andar de bicicleta já nos liberta, não é? E depois, obviamente, apercebi-me que conseguia andar com rapazes mais velhos. Na altura também toda a gente foi muito acolhedora, senti-me bem naquele ambiente, que nestes casos acho que é o mais importante, é sentir-se bem ao ambiente, tal como agora no profissionalismo. E isso, também o facto de ter lá um amigo, também ajudou à integração e claro, depois foi step by step, como se costuma dizer, mas lembro-me perfeitamente de um dos primeiros treinos que eu fiz. Foi do BTT, neste caso com o pessoal mais velho, porque eu disse que também tinha uma idade diferente para poder estar com o meu colega, que era um ano mais velho do que eu, e acabei por conseguir andar com eles, o que também me motiva, não é? E na altura foi isso que aconteceu, e até que consegui me inscrever e começaram as corridas. E aí sim, depois apercebi-me que tinha algumas condições de poder lutar por corridas, etc. Sim. Apesar que não é esse o carisma e aquilo que se pretende nas camadas jovens, não é? Ganhar corridas logo, mas sim formação, tanto com pessoas, com uma destreza, que também é uma prova que se chama destreza para as capacidades do indivíduo, e foi engraçado. Toda a gente também apoiou a nível de familiar, isso é importante. porque também, sim. Acho que em todos os desportos. Claro. Também já fez modalidade, perfeitamente. O apoio é sempre importante. Claro, e também já tenho raízes de ciclismo na família, visto que tanto a parte da minha tia como da minha mãe também já conheciam, do meu avô principalmente, que chegou a ser ciclista durante 2 ou 3 épocas, mas também era na altura que na volta a Portugal começavam 150 e acabavam 20. Sim. O meu avô acabou, fez o último, mas acabou. Tá bom. Mas já acabou. Já. Só fez um ano, depois desistiu. Mas ele acompanhava muito o Joaquim Agostinho, na altura. E então os laços familiares também foi um bocado por aí, também havia muito ciclismo com o tio em casa, mesmo antes de ir para o ciclismo. E tudo isso motivou, e tudo isso fez com que me sentisse bem nesta modalidade e fosse diferente, por exemplo, do futebol, que também andei no Montagraça, das piscinas, da ginástica. Cheguei a ter umas aulinhas de ténis, mas tinha muito jeito. E então pronto, foi assim que tudo começou. E depois chegamos a 2011, quando assinas pelo Matos Cheirinhos, aqui já mais a sério, ainda não como profissional, mas já mais a sério, e 2011 é um ano que até tenho de olhar para aqui, porque de facto o campeão nacional júnior contra relógio, segundo classificado na Volta a Portugal Júnior e na Volta a Terras do Olé, e primeiro na prova de abertura de júniores e alguns triunfos regionais. Foi um ano em cheio, um ano em que percebeste que de facto o ciclismo era para a tua vida? Sim, porque, aliás, eu comecei em 2005 no ACD Minharado, foi a minha escola base, até 2010. Foram muitos anos aqui de aprendizagem.
Mas depois abordaram-me o Sr. Carlos Reis, que hoje em dia é meu diretor desportivo outra vez. Coincidências, não é? Mas também sempre ficámos amigos. Ele abordou-me e era outra experiência. Ou seja, era uma equipa júnior também, da mesma dimensão, mas já com outro tipo de visão. E acho que foi a visão dele e o falar dele e a psicologia dele que me fez avançar, dar esse passo na carreira. Na altura saí do ciclismo e tudo, da escola. Sim. E tudo. Eu andava a frequentar o secundário na Sobral e acabei por sair, até tive uma reunião familiar e tudo, a dizer que não, queria apostar nisto, etc. E não dava, porque eu andava num curso profissional. Sim. E era das 8 às 5. Não tinha tempo. Pensei que não, assim, no futebol, vou dar este exemplo porque pronto, é o mais flagrante relativamente ao ciclismo. No futebol treina-se 3 ou 4 vezes por semana, né? Quando já se dá também num escalão maior, 1h30 ou 2, se não me engano. E eu ali tinha que treinar 3, 4 horas, 2, 3, 4 horas, todos os dias, com 1 ou 2 dias de folga por semana. A brincar já fazia moça, ocupava muito tempo. Então tive uma reunião familiar, toda a gente me apoiou, avisando, etc. E sim, foi muito bom, logo desde a pré-época. Eu já tinha alguns triunfos regionais, a nível nacional nunca tinha feito assim nada. E então nessa pré-época o Carlos apostou muito em mim, principalmente psicologicamente, porque é assim, neste tipo de desporto é mais preciso a ajuda psicológica do que a ajuda física. Porque fazer mais uma série ou menos uma série na bicicleta, a série é um trabalho específico, nós sabemos. Sim, ok. É uma coisa. Outra coisa é nós estarmos bem mentalmente, não é? Mas não é só nas camadas jovens, ainda hoje. E então acabei por ganhar essa prova de abertura, foi a primeira prova que houve na época, seja entre regionais e nacionais, foi a primeira prova de todas. E eu acabei por ganhar num domingo de carnaval. Sempre difícil para as pessoas de Sobral Montagraço, Torres Vedras. Pois, não vou por aí porque 2 dias antes eu tinha estado no carnaval, mas pronto. E o que acontece foi que a corrida já estava decidida, mas não sei, na cabeça ataquei sozinho e acabei por conseguir ganhar com 45 segundos de vantagem para o segundo. Nunca mais me esqueço disto porque foi a primeira corrida que eu ganhei, assim, importante, claro. Não é? E a partir daí a pessoa também está mais motivada, não é? Quando obtemos resultados. Vai conseguindo resultados. A pessoa motiva-se para trabalhar mais, etc. Se eu consigo. E com 17 anos, depois fui chamado à seleção nacional. Cheguei a correr muito lá fora para a seleção nacional, corridas como aliás Bastogne-Liège, que hoje em dia são sim, uma clássica. Mas para júnior, na altura, que por acaso foi das corridas que melhor me senti, nunca tendo trabalhado também muito para estar em condições, que também era uma das minhas falhas na altura, que andava mais pelo leme em vez de, claro. Em vez de trabalhar em condições. Me arrependo imenso, mas acho que é mesmo assim. Vamos aprender, claro. Mesmo assim. Sim, servem para isso, exatamente. Muitos se perdem pelo caminho, muitos conseguem seguindo. E agora falando justamente dessa experiência, você passou pelas seleções nacionais, com provas europeias, mundiais e de nações. E como foi essa experiência de representar o seu país? É exatamente como hoje, ou como há 2 meses atrás, fiz a Volta ao Algarve. Sim. A Volta ao Algarve é das corridas mais importantes em Portugal, tirando a Volta a Portugal. E já no panorama internacional também bem cotada. A Volta a Portugal. A Volta ao Algarve. Sim. É das melhores para quem é muito grande no ciclismo, para as equipas muito boas, virem preparar os grandes objetivos. E é a mesma coisa que é, nós quando corremos com pessoas que vemos na televisão, ou com estrangeiros que sabemos que têm um ciclismo mais evoluído que o nosso, é uma motivação extra, nós andarmos atrás deles, conseguimos estar ali a discutir com eles, etc. Eu até lhe digo que a primeira corrida que fiz para a Seleção Nacional foi na República Checa, a corrida da Paz, a Volta à Paz, não é bem, não é na República Checa. Tinha várias etapas, eu na primeira etapa faço 16º. Quando caí uma vez, caí, tive que mudar de bicicleta, tive que perseguir o pelotão, etc. Cheguei lá e fiz 16º ao sprint. E logo aí, uma pessoa sente que é capaz de fazer alguma coisa, não é só lá andar e ser mais um número, não é? Porque nessas camadas jovens é normal que, pronto, e foi engraçado por isso. E os meus colegas também tiveram muito bem, na altura os colegas da seleção, etc. Mas a motivação de estar com alguém que nós sentimos ser melhor que nós e depois acabamos por perceber que o trabalho leva-nos a que afinal são iguais a nós. Sim.
A mesma coisa agora com o Algarve. Trabalhei muito na pré-época, esta pré-época que passou, também uma equipa nova, também mais motivação, etc. O facto de voltar a trabalhar com o Carlos Reis foi uma motivação excepcional, que levou-me a apresentar-me bem fisicamente na volta ao Algarve. Eu vou dizer que fiz 49º na geral, ok, parece que não é assim nada de especial, não é? Mas junto de quem foi, para nós, portugueses, pelo menos para mim, é uma motivação excepcional que faz com que, calma, ok, eles andam lá, fazem as melhores corridas do mundo, estão com os melhores preparadores do mundo, têm as melhores condições do mundo, etc. Mas nós, com trabalho, cá os pequenos tugas também conseguem andar aqui, também conseguem fazer alguma coisa. Até porque tivemos também, por exemplo, o Porto, a Bicicleta do Futebol Clube do Porto, a estar na discussão também no top 10 com o João Rodrigues, não é? Isso é das melhores coisas, as melhores motivações, tanto para treinar, como psicologicamente, como correr a nível mundial, para mim acho que é o melhor que se pode ter. E a melhor motivação que se pode dar a um ciclista daquela idade. Sim. Foi aquilo que eu senti, porque acabei por fazer essa corrida de Taça das Nações, acabei por fazer o Campeonato da Europa em Ofida, e depois fiz também o Campeonato do Mundo, acho que fiz uma ou outra, as clássicas, assim. Fiz uma ou outra, mas o Campeonato do Mundo também foi muito engraçado, comecei mal com a conta-relógio, mas depois senti muito bem na prova em linha, que acabei por ter uma queda a 2 km da meta, mas depois consegui lá sprintar à mesma, fiz 51º, se não me engano, assim qualquer. E ainda há 2 dias ou 3 fui ver a classificação desse Mundial. Sim. E vai-se lá ver Olivier Legat, que está na Ferracese DG, que é uma equipa Pro Tour. Vai-se a ver o Pascal Ackermann, vai-se a ver que hoje é um dos melhores sprinters do mundo. Vai-se a ver o rapaz da Lotto Jumbo, que também é dos melhores sprinters do mundo. E estava lá tudo. Portanto, é tudo mesmo da minha idade. O Owen Dull da Sky, etc. Ou seja, 20 ou 30 que estão agora no auge topo, e grandes equipas correram comigo e houve muitos que ficaram atrás de mim. Pascal Ackermann ficou atrás de mim na altura, etc. É giro ver, mas também fica aquela... como é que eu ia dizer? Fica aquela coisa de que se eu tivesse trabalhado... Se eu tivesse trabalhado... Também, mas se eu tivesse trabalhado em condições na altura, se tivesse ouvido quem me aconselhava, tivesse feito tudo em condições, se calhar também podia lá estar. Sim. Mas pronto, faz parte e as oportunidades, se calhar também, como somos portugueses, estamos cá no cantinho, não é? Sim. Pode ser um pouco menor. Menos, etc. O país é menor, a quantidade de atletas menor. Claro, mas tem tudo a ver connosco. Se nós fizermos aquilo que temos que fazer, as coisas acontecem. Sim. E em 2012, novamente um grande ano, já no Sub-23 do Mortágua, que voltaste mais tarde, mas a isso já lá vamos. Vice-campeão nacional de contrarrelógio e de estrada, certo? Primeiro lugar no Grande Prémio de Mortágua, segundo na Volta a Portugal do Futuro e primeiro da Juventude nesta Volta a Portugal do Futuro. Novamente um ano excepcional para ti. Foi um ano de estreia. Foi um ano de estreia com os profissionais, porque apesar de ser sub-23, dito amador, há uns anos dizia-se amador, já se corre com os profissionais, porque infelizmente o calendário português não permite ter 2 calendários diferentes entre sub-23 e profissionais. E então nós corrimos com eles. Foi uma experiência super positiva, até porque na primeira corrida que eu faço, não faço nada para além, foi a prova de abertura, faço 10º sub-23, nem me lembro sequer a classificação a nível geral, não é? Mas depois a primeira prova por etapas que faço com eles, que foi a Volta ao Alentejo de 2012, acabo por fazer 21º na geral, em 9º, 8º, sub-23, em que vieram cá equipas de fora, como a Rabobank, que hoje em dia é a Lotto Jumbo, a Lotto Visma, neste caso, e veio cá todas essas equipas e aí já conseguia andar com os melhores, mas quase. E o que deu uma grande motivação, também o chefe Pedro Silva também me ajudava imenso, etc. E então foi uma experiência excepcional. A nível sub-23, consegui esse campeonato nacional, foi excelente, mas mais uma vez, se não fosse os diretores esportivos, o apoio, porque eu tive uma semana na casa do meu chefe Pedro Silva, para chegar a esse campeonato nacional em condições. E então consegui, de facto, com essa ajuda toda, chegar a esse nível, que foi muito bom. Que até quem ganhou o campeonato nacional de contrarrelógio, que eu fiz segundo, foi o Fábio Silvestre, que também é sobralense. E então tudo isso depois colmatou no melhor que se podia ter, que era a Volta a Portugal. Acabo por fazer
acaba por fazer segundo, que acabou por ser vencedor dessa volta a Portugal, o que é hoje o meu ídolo, que é o Rafael Silva, da FAPEL, que já foi meu companheiro de equipa também em 2016 e 2017. E esse ano, se calhar, foi das coisas melhores que eu tirei, além dos resultados, além das vivências com a equipa em si, que na altura na minha equipa também era o António Carvalho, que é da W52 Futebol Clube do Porto, um dos melhores ciclistas que nós temos atualmente. Mas foi realmente o idolatrar. Quem me ganhou foi mesmo o Rafael Silva, que hoje em dia somos grandes amigos no ciclismo e na vida pessoal, mesmo por causa disso. Mas acho que esse ano foi marcante muito mais por causa disso, porque foi desde o início da época até ao final da época, era ele a ganhar em sub-23 e eu a fazer segundo ou terceiro. Ele a ganhar e eu a fazer segundo ou terceiro. E ele discutia as corridas com os profissionais. Então, o sub-23, na altura. Já estava bem cotado, já. Ele também era 3 anos mais velho do que eu. Sim. Mas acho que foi o melhor que eu tirei, foi essa experiência com o Rafael, nesse ano. E uma outra grande experiência veio também em 2013, quando você tem um salto na sua carreira e assina pela primeira vez com uma equipe internacional na Itália. Como foi essa experiência internacional? Como foi que surgiu essa oportunidade de sair de Portugal e desbravar novas terras ou ter novas experiências? Assim, o que acontece muito no ciclismo português jovem, no sub-23, é que nós temos sempre a tendência que lá fora é melhor do que sem qualquer coisa, porque pronto, estamos em Portugal, não é verdade? Mas o que é certo é que não foi nada assim. Foi o pior erro da minha carreira desportiva, foi ter ido... O pior erro não é o pior erro, porque nós tiramos sempre boas ilações e boas aprendizagens. Uma experiência sempre, claro. Pronto. No entanto, a nível desportivo, se formos a ver, até 2016 foi em branco. Não vou dizer que é só devido a isso, mas foi muito devido a essa mudança, a essa grande desilusão, como eu costumo dizer e como eu costumo chamar. Porque... A idade interferiu? Por ter ido novo, ou às vezes afastar, ou não foi isso? Eu julgo não ter sido a idade, posso ter tomado uma outra decisão menos racional, pela impulsividade da idade, não é? Mas acho que não, acho que foi mesmo, porque não fui sozinho, fui eu e mais 3 portugueses. O Amar Antunes, que está na CCC neste momento, o Pedro Paulinho, que está na FAPEL, e o Rafael Reis, que está no W52 Futebol Clube do Porto, e que tem todos... Neste momento estamos todos a correr, o Amar com uma grande carreira já feita e pela frente ainda, etc, e nós também cá em Portugal. E a todos correu mal. Apareceu, essa oportunidade apareceu por intermédio de um português que está lá fora a trabalhar neste momento na Scenic Quick Step, que é scouting e trabalha na parte de staff, que quis, teve mão também nesse projeto, na altura estava na Saxo Bank, e quis meter alguns portugueses e ajudar o ciclismo português. Mal ele sabia também que as coisas também não iam correr como deveriam ser, até porque estamos a falar de italianos. Para mim nunca mais, como devem calcular. Mas tudo começou com grande motivação, tudo começou com grande trabalho, de parte de todos os portugueses. Até és vice-campeão nacional júnior em 2013. Sub-23 nesse caso? Sim. Sim, de segundo ano, sim. Mas isso aí já foi pelo trabalho feito cá. Não foi propriamente pelo trabalho da equipa, mas tudo começou a correr mal quando fomos logo ao primeiro estágio e a falta de pagamentos, os atrasos, o terem prometido mundos e fundos e depois era exatamente o contrário, e tudo isso faz com que, falo por mim, uma cabeça de 19 anos, cheia de sonhos e cheia de tudo e mais alguma coisa de querer vingar na modalidade, que foi por aí abaixo. Não é? Mas o que é certo é que depois tivemos muito apoio, tanto eu como o Rafael, falo nós os dois porque éramos sub-23 ainda na altura. Tivemos muito apoio por parte da Federação, que nos pagou os bilhetes para nós virmos para Portugal outra vez. A Federação Italiana? Não, a Federação Portuguesa. A Federação Portuguesa de Ciclismo, para virmos ao estágio, ao estágio da Seleção Nacional, porque nós estávamos em Itália, sem receber, sem nada. Depois pagavam a comida e depois já não pagavam. Depois estavam dependentes de um italiano ciclista que tinha carro e nós estávamos no meio de nada. E foram tempos um bocado difíceis, ainda por cima. Se calhar vou dizer mais para mim, porque eu era o que me safava melhor nas línguas ali e já sabia falar qualquer coisa de italiano. E qualquer problema que tivéssemos os 4, seja um dos 4, quem falava era eu. E normalmente quem fala é sempre o primeiro a levar a cruz, sim, claro. Isso é sempre assim. E então foi um bocado aquilo que me aconteceu. Também sou um bocado assim, não sei se é bom ou se é mau, tentar sempre salvaguardar os meus.
e acabei talvez se calhar por ser um dos mais lesados, até porque depois o Pedro Paulinho veio a meio da época para uma equipa portuguesa e o Omar foi o que acabou por fazer mais corridas por eles. Eu e o Rafael corremos muito pela seleção esse ano e se não fosse a seleção nós não tínhamos corrido quase nada, porque nós até corremos corridas portuguesas que eles levaram a seleção para propósito só para nós conseguirmos correr. Pois. E isto, eu tenho muito a agradecer à Federação por isso, mas realmente foi o que aconteceu. Mas nesse ano também houve coisas boas. Acabei por fazer a minha primeira volta a Portugal de profissionais, não é? Pela Cerâmica Flamínia, tinha 19 anos, o que é um bocado prematuro, talvez. Eu não acho que seja prematuro, também porque passei por isso e acho que também é preciso, mesmo aos jovens, dar logo já mostrar, tratamento já de choque, como é, exatamente. um tratamento de choque pelo menos para... E aquela motivação que você falou de ter os maiores lá, então... Claro. E consegui acabar a corrida, participei pouco, não é? Mas não interessa, mas na última parte da corrida até andei em fuga, já participei na corrida, etc. O que foi bom, também tive sempre o apoio da família. Mas depois, quando acabou a época, eu acabei por sair de lá e nem queria sequer mais contacto, a não ser para receber aquilo que era devido. Que já foi pago, entretanto. Que já foi tudo pago logo no ano a seguir, mas que passaram-se momentos complicados e aí foi aí que acho que a minha carreira começou a ter um pique, um down peak muito relevante, que depois para levantar demoraram anos. Antes de falarmos desse ano, 2014 e 2015, queria só perguntar-te como é que foi saber que ias assinar por uma equipa que era satélite na altura da Saxo Tinkoff, que tinha Contador, Kreuziger, Maíca, Sérgio Paulinho, Nicolau Roche, entre muitos outros. Isso mexeu também contigo? Claro, é assim, só o facto de ter o Sérgio Paulinho, que hoje, que eu não conhecia pessoalmente na altura, mas que hoje em dia, primeiro é um amigo pessoal, também andei com ele na FAPL nas 2017, que é um senhor do ciclismo que é incomparável, mas só o facto de ter o Sérgio Paulinho já foi uma motivação extra. E depois, obviamente, estamos a falar de uma das melhores equipas do mundo, não é? Que na altura, como falaste nesses nomes todos, eram aqueles que nós vimos na televisão. Há muito mais, obviamente. Ainda hoje vemos. Era aqueles que nós vimos na televisão. E acho que isso para uma criança, com 19 anos no meio do desporto, era uma criança, não é? Acho que isso é o mais importante. Às vezes nem é tanto a motivação intrínseca que vem dentro de nós, não é? Mas sim a motivação de podermos estar com eles, de podermos competir com eles, de podermos, como eu disse há bocado, bater-nos com eles. Eu acho que isso é o mais importante até, é o facto de sentirmos que somos capazes de, e é a nossa autoestima, a nossa vontade, é o nosso querer, e isso aí foi o mais importante. E obviamente também, como nós queremos todos ir lá para fora, obviamente que é para fazer as corridas melhores do mundo, etc, mas também estamos a falar de dinheiro. Não é? Obviamente, não é? Sim, assim, claro. Gosto muito do ciclismo, mas se o ciclismo não me desse sustento, eu não podia andar no ciclismo, não é? Porque uma pessoa tem que comer, uma pessoa tem contas para pagar, uma pessoa tem isso tudo. E pronto, e foi muito por aí, porque lá fora é o auge do ciclismo e tudo vem agregado a isso. Obviamente, monetariamente também, mas nesse ano era mais o facto de poder no ano a seguir ou 2 anos depois estar no topo do ciclismo, que acabou por se revelar uma fantasia. Devido a tudo o que aconteceu, mas pronto. E depois, 2014 e 2015, com muito menos corridas aqui, isso tem tudo uma justificação, não é? Tem tudo uma justificação. Assim, eu comecei a correr, o chefe Pedro Silva, de Mortágua, deu-me outra vez a mão. Ele que foi uma das pessoas que me apoiou muito na decisão em ir para a Itália. Porquê? Porque essa tal pessoa que nos ajudou a ir para lá, falou com o nosso chefe, não só com o meu, mas também com os outros portugueses, e disse que realmente era bom. E nós realmente tivemos, na apresentação da equipa, tivemos uma reunião com o Bjarne Riis, que na altura era o diretor desportivo, por isso tinha tudo para ser ótimo. E o chefe Pedro Silva, como viu que realmente que as coisas não correram bem, deu-me a mão outra vez. Começámos a fazer a pré-época, começámos a fazer tudo em condições. Cheguei a correr pela seleção em 2014, até porque depois, infelizmente, também a má sorte bateu-me à porta e um problema com a ADOP que felizmente caiu bem para o meu lado, porque fui absolvido tudo sem ter absolutamente culpa nenhuma. Acabei por estar um período fora do ciclismo em 2014, tendo depois tentado voltar, mas também psicologicamente também já não estava bem
para sofrer aquilo que é necessário sofrer e para lutar contra tudo e contra todos quando nós temos a justa causa e quando nós sabemos que não cometemos erro absolutamente nenhum. Mas felizmente tudo correu como era devido e acabei por voltar ao ciclismo em 2016, já pela EFAPEL. EFAPEL, sim. Foi. E é justamente isso que a gente vai perguntar, quando, já falou 2016, como surgiu esse convite após esse tempo parado? Eu tive o tempo parado e acabei por ir ver o que era o mundo lá fora, Sim. do desporto, não é? Acabei por trabalhar em marketing, acabei por servir às mesas, acabei por trabalhar em restaurantes, de Campo Real, por exemplo, Torres Vedras, etc. Trabalhei em alguns sítios, mas depois o Carlos Reis, que na altura tinha a mesma equipa que eu andava em 2011, que foi no Matos Cheirinhos, no Grupo Desportivo Recreativo Matos Cheirinhos, e ele sabia como é que eu era e sabia que estava com falda, etc, mas não andava de bicicleta há 8 meses. Ele só disse assim, olha, preciso de ajuda aqui com os miúdos, com os júniores, tu safas-te bem em massagens, sabes o que é preciso, pá, vens-me só cá dar uma mãozinha na volta a Portugal, faz um estágiozinho com eles, etc. E ajudas-me com eles e pronto. Foi uma maneira dele para eu voltar, pelo menos em contacto, sem andar de bicicleta, mas em contacto. Isto, uma semana antes de começarmos o estágio com os miúdos, que era há 2 semanas da corrida, ele assim, bom era tu fazeres o estágio, mas em cima da bicicleta com eles. Para quê? Ali coisas táticas, etc. Vais ensinando os miúdos, etc. E eu, já não ando de bicicleta há 8 meses. Mas está bem, vamos lá, estava gordo, não é? Agora tenho 64 kg e na altura tinha 75, se não me engano. Já era assim qualquer coisa. Então foi giro esse processo de eu voltar a andar de bicicleta. Consegui fazer os treinos com eles, um bocado débil, mas... E então esse estágio foi engraçado, porque eu fazia os treinos, fazia-lhes o pequeno almoço de manhã, treinava com eles, depois chegávamos, depois à tarde fazia-lhes a massagem, etc. Tudo aquilo que eu tinha aprendido fazia com eles, mas só 3 dias. E o que é certo é que depois, na volta a Portugal, como massagista e às vezes no carro como mecânico, e às aulas também na alimentação, etc., ganhámos a volta a Portugal com o Marcelo Salvador e então eu, tenho que voltar a andar de bicicleta porque isto... E então aproveitei os treinos que tinha feito com eles, comecei a perder peso, etc. E na altura, até fui fazer uma corrida, fiz e caí nessa corrida, que até fiz uma cicatriz de 6 pontos por fora e uma por dentro, bati com o braço lancilo, etc. Fui para o hospital, tudo se resolveu e acabei por ter uma proposta da equipa Cicasal de Torres Vedras. Sim. Foi o Lúcio que falou comigo, para voltar, não sei o quê, vamos devagar, etc. Tudo bem. E acordámos a situação. Até que ia ver um jogo do Sporting, isto nem se devia dizer, mas foi. Ia ver um jogo do Sporting, tu vai entrar no estádio e te recebe uma mensagem do Sr. Américo Silva da EFAPEL, que eu sempre me dei muito bem, porque ele também é da zona de Matos Cheirinhos, ali do Manico. A perguntar, tudo bem, então tens a bicicleta, sempre queres voltar ao ciclismo, não sei o quê, como é que tu estás, não sei o que mais, como é que ficou aquele processo. Sim. Está tudo bem, mandei-lhe a ata, com a pessoal e tudo, etc. Como tinha razão. E ele, olha, queres ter uma oportunidade para vir para a EFAPEL? Eu fiquei assim, falei com o meu pai, etc., muito preocupado com o Lúcio e com a equipa da Cicasal, porque palavra é palavra. Falei com o Lúcio e ele assim, porque a Cicasal é uma equipa amadora, só de sub-23. E a EFAPEL é uma equipe profissional, não é? E eu, sim senhor, nem se fala mais, mas isto é uma oportunidade. Claro, era bom para ti. Era uma oportunidade que não se podia desperdiçar. Então falei com o Sr. Américo Silva, tudo bem, fiquei super contente. Fiquei super contente ainda mais porque quem estava lá era o Rafael Silva. E eu fiquei muito contente mesmo e começou assim, comecei a trabalhar com muitas dificuldades. A primeira metade da época foi muito dolorosa para mim, não nos treinos, mas nas corridas, porque depois de estar tanto tempo parado, o choque de treinos é uma coisa, o choque de corridas é outra. Desisti muitas vezes nos segundos dias de corrida, quando era equipa, provas de vários dias, etc. Mas sempre com o apoio da equipa, sempre com a aposta da equipa em levar-me sempre, em tentar trabalhar para o futuro, acabei por conseguir fazer o meu primeiro pódio no Grande Prémio Bruno Neves, em 2016, fiz um segundo lugar, e depois fui ao Joaquim Agostinho, faço segundo outra vez no circuito do Joaquim Agostinho, mas aqui já a nível internacional, e vou fazer a volta.
em que correu tudo bem e tinha o meu trabalho para fazer, porque nós no ciclismo temos 8 ou 9 atletas, ou 7, mas cada um tem o seu papel. E o meu papel, obviamente, que era de trabalhar, era de ajudar quem de direito para ganhar corridas, etc. E acabei por fazer o meu papel e acabei por renovar para um dos anos mais importantes da minha vida, que foi 2017. É precisamente a 2017 que vamos, porque acontece algo muito importante, principalmente para os ciclistas portugueses, que é vencer uma etapa na volta a Portugal. E na altura as tuas declarações no final foram de muita emoção, estavas visivelmente emocionado e podemos até mostrar aqui o que trouxeste, o troféu, e de facto esse dia é muito importante para ti, principalmente porque vinhas de um ano complicado e de uma paragem. É, sim senhor, e este troféu se calhar vai ser das coisas guardadas com mais carinho que eu tenho do ciclismo, porque representa que o trabalho acaba mais tarde ou mais cedo por dar fruto. E este não foi um trabalho de um ano nem de 2, este foi um trabalho desde 2011. 16 anos até quem entra no ciclismo jovem é a volta a Portugal. Ponto. Em Portugal, obviamente. É a volta a Portugal. Porque é a corrida mais carismática, é a corrida mais mediática neste caso, porque infelizmente nas estações portuguesas é a volta a Portugal que há ênfase a nível ciclístico. Ponto. Não vale apenas em nada, infelizmente é assim. Mas o que é certo é que todos trabalham para isto. E conseguir aos 23 anos, se não me engano, agora não falhava aos 23 anos. Sim, ainda não tinhas 24. Não tinha 24, faço em dizer. Aos 23 anos ganhar a primeira etapa na volta a Portugal, a fazer o que eu estava a fazer, porque eu não estava lá como líder e longe disso, eu era ali aguadeiro, trabalhador, que foi o que eu fiz logo na etapa a seguir, porque não é por ganhar uma etapa que o estatuto muda, não. Estou lá para fazer o meu trabalho, tive aquela oportunidade e aproveitei. Ponto. Mas foi de facto uma corrida emocionante, não só porque eu também tinha vindo neste mesmo dia a trabalhar para o meu colega, para o Jesus Delpino, mas quando o querer é maior e a vontade de vencer e a vontade de vingar, tudo se consegue. E eu quando ataquei a 18 km era mais para as ordens que foram dadas, era mais para ajudar o meu colega, porque depois eu ao atacar, depois os adversários iam perseguir, iam se desgastar e depois o meu colega conseguia, que era melhor que eu na montanha, melhor que eu na montanha, porque depois o final era com 6 km e 600 de montanha, que é o Monte Santo Tirso, Nossa Senhora da Assunção. Mas eu ao atacar, foi com tudo aquilo que eu tinha trabalhado bem, tinha feito tudo bem até à volta a Portugal, e então culminou naquilo que foi a coisa mais engraçada que eu tive na carreira desportiva. E depois o engraçado foi que passei a meta e só queria que uma pessoa, acho a minha equipa toda, obviamente chegasse eu os poder abraçar, mas havia uma pessoa assim mais importante que era o Rafael Silva, que até porque depois eu estou nas entrevistas e acabo por... E quando ele acaba por se aproximar de mim, eu até me desculpa, que temos que fazer aqui uma pausa porque há coisas que não podem esperar e que ele não podia esperar. Porque ele é que me dava motivação todos os dias, todos os treinos, todas as corridas, e ensinou-me, se calhar metade daquilo que eu sei hoje, se calhar foi por ele. E acho que isso são coisas que não se pagam, nem têm valor sequer palpável, não é? Mas foi engraçado. E então essa etapa, sem dúvida que é para repetir. É para repetir, mas assim também é preciso ter sorte, é preciso trabalhar para isso. O ano passado não tive sorte, mas vamos ver também este ano. E essa sua vitória acabou por ser a única de papel nessa volta, em uma etapa, a sua vitória. Não foi por falta de tentativa. Por que você acha que correu mal para que não tivessem mais? A sorte. É a sorte, porque o trabalho estava lá. Até porque se formos a ver, o Daniel Mestre, à altura era da minha equipa, agora é do bicicleta do Futebol Clube do Porto, ele fez segundo em duas etapas. Sim. Uma delas, que já não me lembro, não sei se foi chegada a Gondomar, não sei, eu sei que houve uma das chegadas que ele perde porque ele dá tudo aquilo que tem, mas a 50 centímetros da meta, após 100 e não sei quantos quilómetros, a 50 centímetros da meta, há um rapaz do Lutano que passa por ele, mas quem dá o que tem não é mais obrigado a nada, e então o que aconteceu foi que nós ficámos satisfeitos com aquilo como se fosse uma vitória, porque quando se trabalha para aquilo não
não há nada que possa desmoronar a nossa motivação, não é? Eu tive a sorte de conseguir, e também talvez um bocado a sapiência de ter ganho a etapa, mas os meus colegas fizeram muito mais que isso. Não é só isto que conta. Sim. Em 11 dias, não é um dia que... Todo o trabalho conta. feito ao longo. Porque se não fosse os ensinamentos deles, eu não tinha chegado ali, não tinha sabido o que fazer. E soube, e bem, gerir os pensamentos, gerir as respirações, gerir tudo, porque não é só pedalar, não é só ter Sim, cada vez que se aproximam os metros da meta, com a também... trajetória, não é? É trajetória, é pedalada. A perna fica um pouquinho mais... Estava a adrenalina, nem se sente nada, porque uma adrenalina tão grande, depois ouvir o helicóptero, saber que os carros estão atrás, tentar ver se nós temos tempo ou não suficiente para gerir relativamente a quem nos vai a perseguir. Nós sabíamos que tínhamos, eu sabia neste caso que tinha 5 minutos ou 3 minutos e qualquer coisa quando ataquei, depois tinha 3 minutos quando comecei a subida e acabei por ganhar com 1 minuto só de... Sim. Por isso também foi muito, não foi rasvés, mas foi ali tudo muito à conta. E o que é certo é que a FAPEL trabalhou todos os dias para poder ganhar, porque era esse o intuito na altura. Sim. Era ganhar com quem quer que seja. É preciso o grupo estar unido, e aquele grupo foi dos grupos mais unidos que eu tive até hoje. E acho que era essa a nossa mais-valia. E porquê é que sais da FAPEL para a Miranda Mortágua no ano seguinte? Que foi o ano passado. Mais uma vez, talvez tenha sido sentido a oportunidade, para não dizer outra coisa qualquer. Talvez tenha sido sentido a oportunidade porque eu sempre gostei e admirei o chefe Pedro Silva e a família e os projetos que ele tem, etc. E foi talvez o facto de ter a primeira oportunidade de liderar uma equipa com os profissionais. Não é? Tenha corrido bem, ou tenha corrido mal, ou menos bem. O que é certo é que foi essa oportunidade talvez que me tenha feito mudar. Não há arrependimento, não há o querer voltar atrás, há sim o a partir de agora se calhar querer fazer um bocadinho melhor e aplicar um bocadinho mais e saber que o desporto, eu falo só do ciclismo, são poucos anos, até aos 35, 40, pouca gente chega aos 40, e é preciso aproveitar cada momento e cada ano, porque um ano que passa é um ano que se perde, não é? E se não se aproveita a oportunidade. E esse ano acho que foi isso que me levou a mudar, foi a oportunidade de liderar, a oportunidade de poder ser eu a tentar ganhar, e pronto, mas acabou por tudo correr dentro daquilo que se esperava, apesar de um pequeno problema depois a nível pessoal durante os primeiros meses de competição, mas depois a partir de maio as coisas evoluíram de outra maneira, até porque acabo depois de ganhar o Grande Prémio de Bruno Neves, Sim. que tinha sido o meu primeiro pódio como profissional, claro. tirando a Cerâmica Família, não é? E a partir daí depois até à volta a Portugal as coisas correram muito bem, acabo por também discutir o Joaquim Agostinho, o Grande Prémio Joaquim Agostinho e o Grande Prémio Abimota. Foram 2 meses que correram muito bem, apesar de depois, na volta a Portugal, tive que desistir porque o calor era tanto. Sim. Foi uma volta complicada o ano passado. Apanhar 48 graus já na bicicleta foi uma coisa que eu não desejo e digo é desumano. E se acontecer outra vez, não sei se a atitude será diferente, porque primeiro está a nossa saúde e dos nossos, não é? Porque não posso esquecer que tenho dinheiro em casa, que tenho mãe, tenho pai, etc. E uma desidratação daquelas pode ser fatal. Basta comer alguma coisa que está menos boa e com a desidratação que já estou em cima de andar 6 horas em pleno Alentejo clima seco. A 48 graus. Ainda tem um seco ainda. Eu vou admitir uma coisa, houve uma altura na etapa, não sei se foi na primeira, se foi na segunda, acho que foi na primeira, caída para baixo, sim, foi na primeira que era ida para baixo, caída para baixo, o portão ia muito devagar, a 20 ou 25 a hora, eu cheguei a ver assim, estava a ver tudo a calambiar, a abanar, tudo turvo, não estava a ver quase nada, estava a fazer assim à cabeça, tiveram de me pôr água por cima, até foi o Sérgio Paulinho que pôs água por cima, que era de uma equipa concorrente, não é? E isso não se faz, não deseja ninguém, e acho que os diretores da Volta a Portugal não perceberam bem e pensaram mais na carteira que nos palhaços, entre aspas, porque acabamos por ser nós fazermos o circo.
não é? Sim. Primeiro, além de sermos os mais mal pagos, somos aqueles que sofremos as consequências de decisões de outras pessoas. E aí acho que foi o que aconteceu. Não só eu me queixei, como o grande ciclista Gustavo Veloso também. Sim, o Gustavo Veloso no final da etapa. Porto. Sim. Joaquim Silva, que agora é do Futebol Clube do Porto também, estava na Caixa Rural e passou muito mal, teve de desistir, acho que até desistiu um dia antes de mim. E a brincar, isso tem repercussões físicas para mais tarde. Isto, não tanto físico, mas mentalmente. O cérebro também derrete, não é? Sim. Entre aspas, não é? Obviamente, mas... e pronto, isso levou-me a desistir logo nos primeiros 10 km. Não desisti nos 10, mas fiquei logo nos 10, na terceira etapa, porque o corpo não recuperou, não estava preparado para aquilo. Até porque esse ano não estava muito calor na Serra da Estrela, 2 ou 3 semanas antes, que nós vamos sempre preparar para a Serra da Estrela. E o corpo não se adaptou, então foi uma coisa desumana. Mas esperemos que este ano não seja assim. Apesar de que isto está tudo para que seja cada vez pior. Cada vez pior, claro. Infelizmente. E já pulando para 2019, você assinou com a sua atual equipe, que é a LA Alumínios e a LA Sport. E como está decorrendo até agora? A gente já está no início da época. E quais são as suas pretensões ao longo do ano? É assim, até agora está a correr às mil maravilhas, tirando duas pequenas quedas que houveram na volta ao Alentejo de toda a equipa. Acho que só um colega meu é que não caiu, vejo nenhuma. Acho que tem estado a correr muito bem. Primeiro voltei para o lado e ao comando do Carlos Reis. Para mim, umas pessoas que têm mais boa vontade e que têm mais sapiência e que têm mais vontade de querer ajudar o ciclismo, não só jovem, como o ciclismo em geral, em Portugal. Sim. Como somos amigos pessoais, obviamente. E essa motivação também fez-me trabalhar muito bem. E então entrei na volta... Já entrei na prova da abertura bem, tive fugido, etc, mas na volta ao Algarve acabei por fazer bom resultado para aquilo que os portugueses estão habituados, não é? E pronto, de resto está tudo a correr muito bem. Também tivemos já um 7º e 8º lugar, um top 10 de dois dos nossos atletas, eu e o David, num grande prémio da Primavera, que é na Póvoa de Varzim, se não me engano. E depois tivemos a volta ao Alentejo, que não nos correu de feição devido a essas mesmas quedas, mas é assim, isto há que saber levantar, e a má sorte não vem toda de uma vez, também temos que contar com isso para outras corridas, não é? Mas é continuar a trabalhar e depois o resto aparecerá, de certeza. Sem trabalho é que ele não aparece. Sim, claro. E o que é que pretendes para o teu futuro? Correr cá, correr lá fora? Eu acho que aprendi a pensar um ano de cada vez, porque senão nem esse ano se faz bem, nem os próximos saem como aquilo que nós podemos sonhar, não é? Obviamente que o sonho é sempre ir lá para fora, por todas as condições que já falámos aqui. Tudo que você já falou, exatamente. Mas o sonho é sempre ir lá para fora. Correr uma volta à França. Claro. Eu nem era tanto a volta à França, eu sou mais adepto das clássicas, que estão agora a decorrer, até sou mais adepto, mas obviamente que assim, uma volta à França é pelo mediatismo que tem. É tal como a volta a Portugal aqui, só que a volta à França é a nível mundial, não é? mas o que é certo é que é esse mediatismo e é tudo isso. Aliás, o David Müller disse uma vez que a volta à França era romântica. E era uma volta romântica, talvez pelo mediatismo, talvez por toda a envolvência, porque aquilo são 5 milhões de pessoas, ou 3 ou 4 milhões de pessoas, às partidas e às chegadas. E eu imagino o que é que será o bater nas placas quando nós estamos a passar, não é? A vibração que é. Se a volta a Portugal já é o que é, imagino. Mas o Bradley Wiggins ganhou a volta à França de 2012 e disse que de romântico não tem nada. Ou seja, que parece ser muito duro, muito duro. Mas... Como qualquer prova, não? Mas claro, agora a nível deste ano, a volta a Portugal é sempre a volta a Portugal. E não mais um destes? É o objetivo. Se fosse o maiorzinho ainda era melhor. Mas assim também tenho que ter os pés assentes na terra e quem sabe daqui a uns anos haja mais condições minhas, a nível físicas, para poder lutar pelo maior, não é? Neste momento, com os pés assentes na terra, acho que uma ou duas coisinhas destas não faria mal nenhum. Mas até lá ainda temos muita coisa. Temos agora o Grande Prémio Beiras e Serra da Estrela, que também passa na Serra da Estrela e sobe à torre e tudo mais. Vai servir como preparação, depois temos os estágios de equipa,
E depois temos outras corridas de preparação, e depois temos o Nacional, e uma das corridas de eleição para mim, que é o Joaquim Agostinho, porque é na minha zona, é na minha terra natal, não é? E traz-me sempre motivação. Eu, o ano passado, entrei para a última etapa em terceiro da geral, infelizmente depois também tive uma quebra, talvez devido ao período menos bem da primeira parte da época, mas este ano as coisas certamente vão correr de outra maneira. E o trabalho está a ser feito, e a equipa está coesa, a equipa está unida, e trabalham bem, somos todos amigos, e eu acho que isso é parte fundamental. Portanto, depois o resto há de aparecer. Isso aí. Ao longo da conversa você já citou muitos bons e maus exemplos que você teve, de possibilidades, de experiências, mas qual o pior momento da sua carreira e qual o melhor? O pior momento da carreira, as coisas piores sempre as primeiras, não é? O pior momento da carreira, talvez tenham havido alguns, mas talvez a situação da injustiça em 2014 com a ADOP. Com o doping. Porque quando nós sabemos que, isto tem tudo na vida, quando nós sabemos que estamos tranquilos e temos as coisas certas e nunca cometemos erros, pelo menos a esse nível, não é? Outros erros uma pessoa comete, não é? Mas é pelo menos a esse nível, e acontece algo do género, e mesmo depois de se provar que o erro não foi meu, assim, isso ficam sempre repercussões para a vida toda a nível profissional. Toda a gente que está no ciclismo sabe o que aconteceu, uns querem saber, outros querem inventar, mas o que é certo não procuram saber a verdade. Pois, não lhes interessa, mas acho que o desporto é mesmo assim. Mas esse certamente foi o pior momento, quando o meu chefe me liga e diz o que é que aconteceu e não podes correr mais. Agora resolve a situação e depois nós logo vemos. E isso para mim tem que sair do ciclismo assim derrompante. Com toda a gente a perguntar-me o que é que se passa e eu na altura não poder dizer nada, porque estas coisas têm que estar em segredo. É complicado, mas depois também houve um momento positivo, que não é o melhor momento da minha carreira, mas também teve um momento positivo em que eu recebo a ata, recebo o telefonema e recebo a ata para ir buscar, e lá diz que o meu caso, eu não sei a palavra, eles disseram uma palavra, mas o meu caso foi dado como um exemplo para a mudança de algumas regras que estavam mal na ADOP. Não me lembro qual é a palavra que eles deram. Isto tem uma palavra. O termo certo eu não sei. Mas pronto. Mas soube bem depois ter esse fim. Apesar de tudo, depois de 2015 não fui, mas... Fica como um troféu também. Essa ata serve como um troféu. Mas apesar de tudo, esse foi dos piores momentos da minha carreira, sem dúvida. Nós não o desistir de algumas corridas ou etc. O desistir da volta a Portugal do ano passado, porque isso faz parte. Isso são situações que fazem parte. Uma pessoa trabalha 4, 5, 6 meses, 7 meses, por exemplo, uma volta à França, como o Froome, e também teve que desistir por causa de 2 quedas. Coisas que se calhar nem ele teve culpa, caíram à frente dele e ele não pode evitar a 50 a hora cair. Não é? Mas isso foi sobretudo o pior. O melhor não se pode dizer mais nada. Já está aqui, já responde. É isto que eu tenho no pulso, que foi mudado quando ganhei a etapa da volta a Portugal, que eu não troco este relógio por nada. Já me quiseram comprar, eu disse que nem pensar, nem por 1 milhão não o levas. Porque, isso aí fica. Porque são símbolos da glória. Acaba por ser da glória, do trabalho, de tudo aquilo que nós passamos de bom e de mau, porque são mais os maus momentos que os bons que nos levam à glória, não é? Porque no desporto acabamos por ter mais maus momentos. Vou dar o exemplo, por exemplo, do futebol. O futebol, para estar uma época inteira, que empatas um ou outro jogo, mas ganhas o resto. Tem que ter uma equipa boa, mas nós não. Eu tenho, nos últimos 2 anos, ganhei uma corrida por época. Faço 60. Pois. É 1 em 60. Ou seja, são mais os maus momentos, são mais as falhas, os erros que nós cometemos, porque se nós fizéssemos tudo bem, ganhávamos sempre, não é? Sim. Os erros que nós cometemos com aquilo que ganhamos. E então, isto acho que é o culminar de todos os erros que eu fiz, que deram em glória, porque todos os erros trazem aprendizagens, e acho que essa foi a maior glória, foi essa. Já estamos mesmo a chegar ao fim. Falar aqui sobre uma coisa que se fala sempre, que se fala de ciclismo, que é o doping, porque ao longo dos anos tem sido muito associado, principalmente depois do caso de Lance Armstrong, que é o mais mediático, se calhar, da história do desporto. Como é que o pelotão e como é que tu pessoalmente lidas com estes casos de doping? Assim, nós no ciclismo, nem sequer abordamos esses temas, porque
quem o faz não diz que o faz e quem não o faz também não vai dizer nada se soubermos de alguma coisa, porque é assim, isto é como todos os trabalhos, também há os bons jornalistas, há os maus jornalistas, há aqueles que falsificam coisas e há aqueles que não falsificam, os GNRs, a PSP, que agora tem aquilo do bairro da Jamaica, etc. Há aqueles que agem corretamente e aqueles que não agem corretamente. O objetivo aqui é todo o mesmo, agora é só o caminho que nós levamos, se é o direito, se é o às curvas, para lá chegar. Nós não falamos sobre isto e nem tão pouco queremos saber sobre isso. A única coisa que nós queremos é ter a certeza que a legalidade está lá, falo da minha parte, que tudo está correto. Depois o resto, se ele me ganha com isso, eu não sei se é verdade ou não. Sim. Por isso também não quero saber, é assim. Depois as atitudes ficam a quem as pratica, não é? Claro. Eu tenho consciência daquilo que me aconteceu, muita gente se calhar pensa que é isso, mas eu tenho as provas em como não. Mas também não quero saber se pensam isso. Sim. Porque nós só temos de estar bem connosco mesmos. E quem ganha uma corrida talvez assim, não deve se saber. calhar, se calhar talvez não sinta que aquilo foi... Será que eu realmente, se eu só que trabalhasse, eu ia ganhar? Por isso não... Esse assunto nem é muito discutido. Claro. Nem vale a pena dizer muita coisa, porque... O que é certo é que quem não trabalha, isso também não faz andar mortos, entre aspas, como se diz no gíria. Não é? Ou trabalhas ou não trabalhas. Sim. Depois faz o resto, é contigo. Claro. Mas você acha que o ciclismo está limpo ou não tem também, como você falou, não tem como saber? Eu acho que... Está cada vez mais difícil. Pelo que li, porque assim, também no ciclismo desde 2005, Sim. acho que a maior fase disso tudo foi antes. Sim. Dos anos 2000, dos anos 90, Uhum. etc. Eu acho que está. Eu acho que está mais limpo, até porque os controles antidoping estão mais exigentes, isto tudo passaporte biológico, etc, etc. Mas em Portugal, por ano, se calhar há um caso de doping, não é? Mas há outras modalidades. Mas talvez dessas modalidades ninguém diz nada. Porque Sim. quando há um caso de doping, há muitos jornais que é logo a página inteira Sim. a falar daquilo e do que é que foi e o que é que não foi, etc, etc, não é? Mas quando há outras modalidades que nós sabemos, que se calhar vocês sabem melhor que eu, que têm bem mais, mas não sai cá para fora. Sim. E o ciclismo acho que é muito acusado por isso, porque é o desporto do povo, não é? Ou seja, nós passamos na casa das pessoas, eles não pagam para nos ver, a não ser que seja a pista, mas pronto, isso é coisa diferente. Sim, diferente. E talvez por isso seja algo fácil e por ser um desporto tão duro, apesar que eu acho que o triatlo talvez seja mais duro, tem várias vertentes. Mas talvez por isso seja mais atacado, seja um alvo fácil. Mas acho que agora até falo para outros desportistas e para aquelas pessoas que estão sentadas no sofá e veem muitos desportos, mas depois acusam uns aos outros e vão dizer para os fóruns, etc, etc. Há mais desportos e talvez nós nem sejamos os piores. Mas com os outros também nós podemos aguentar bem. Certíssimo. António, muito obrigado, por estares aqui connosco, primeiro obrigado, ciclista. sim. Esperamos que venham mais. Vamos esperar também pelo desenvolver da época que ainda é muito longa até ao final e agora todos a trabalhar para voltar a Portugal. Mas foi um gosto ter-te aqui connosco. Agradeço também, não? em meu nome e o nome do Igor e fechamos assim mais um Conversas da Bola. Obrigado a si por nos acompanhar.